Recentemente eu reinstalei o aplicativo do TikTok no meu celular e aí eu descobri que eu passo horas e mais horas recebendo recomendações de livros que eu nem sei se eu vou ler. Então no vídeo de hoje a gente vai ler algumas recomendações de livros que são famosos no TikTok, no BookTok, pra ver se eu continuo com esse aplicativo instalado no meu celular ou não. E o primeiro livro desse desafio é Impostora, da R.F. Kuang. Eu não sei se o que a gente vai fazer aqui agora eu vou gostar, mas eu vi essa recomendação no TikTok, deixa eu pegar minha lista. Só que eu fiz muitas anotações nesse livro aqui. E aqui a gente vai acompanhar a história da June, que é uma mulher branca, cis e hétero, e ela é amiga de uma das maiores autoras do momento, que é sino-americana, ou seja, ela tem ascendência ali chinesa, que é a Tena Liu. E aí ela presencia a morte dessa amiga dela e rouba o manuscrito inédito dessa amiga para publicar como se fosse dela mesma, ou seja, se passando por uma pessoa de cor. Existe um momento aqui na página 51, onde a June vai fazer uma edição ali nos nomes dos personagens chineses dessa história, em que ela vai invisibilizar o contexto das dinastias e de cortesias de nomes que fazem parte da história da China, sabe? Então ela, por um desconhecimento, faz um apagamento histórico ali. E aí, é claro que isso é culpa da June, é claro que isso é culpa do mercado editorial que deixa isso passar, mas eu acho que isso também é culpa de uma educação de base ali que a June não teve, que ela não faz ideia de que isso existiu na China antiga, sabe? E aí depois que ela publica esse livro, adivinha quem começa a comentar sobre ele? Isso mesmo. Quando começa essas questões a serem colocadas no Twitter, as pessoas começam a responder exatamente, com a cultura do ódio e com a cultura do cancelamento. E aí, eu não tô falando aqui que a June não deveria passar por isso, de ter a sua escrita questionada e tal, mas será que a solução para ela ter feito essa apropriação cultural do mercado editorial tá lucrando muito em cima disso que aconteceu? É a gente ir pro Twitter? Porque no fim das contas, os livros são comprados por pessoas. Então, o que essas pessoas, ou seja, nós, estamos consumindo? Toda vez que a gente compra um livro, a gente tá patrocinando um discurso, uma ideia ali, e tá falando sobre isso na internet, seja em vídeo, seja no Twitter. Então, o que a gente tá discursando sobre as coisas e fazendo refletir e apoiando e negando? É bonito, mas olha, dá um trabalho. Ai, isso é muito satisfatório. Eu acho que enquanto a gente fica perdendo tempo discutindo e brigando no Twitter, as grandes corporações e o dono do Twitter também continua ganhando seus bilhões, né, galera? Enfim, refletindo um pouco, a June recebe uma proposta para fazer uma adaptação literária no cinema. E eu amei essa parte. Porque essa é uma questão que nós, leitores, gostamos muito de julgar. E eu fiquei refletindo muito no fato de que toda a apropriação que essa história passou, a distorção no processo de edição, todas as questões que são colocadas no Twitter, as acusações de morte, ainda vai pro cinema. Tem um outro tipo de visão de outros diretores masculinos, né? E aí eu acho que a Rebeca, enquanto autora, ela faz o que ela tem que fazer na nossa cabeça mesmo, sabe? Os livros são pra gente se divertir, sim, mas eles são muito interessantes quando eles fazem a gente pensar também. E sobre o nosso vício também dentro das redes sociais, né? Eu tenho refletido muito sobre isso, porque, querendo ou não, no fim do dia, a gente fica ali destilando ódio, perdendo o nosso tempo, atacando a nossa ansiedade em problemas que não vão ser resolvidos ali no Twitter. Nossa, mas eu comecei a errar muito aqui agora. Inclusive, nessa parte sobre cinema, ela faz uma referência ao filme Dunkirk, do Christopher Nolan, que é um filme que eu já quero assistir há muito tempo. Eu sou muito curiosa por causa dos atores. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Mas e aí? Me diz, o que vocês acharam? Eu achei bonito, mas se toda vez que eu for ler um livro, que eu quiser marcar um livro, eu tiver que parar e fazer tudo isso aqui, não vai rolar não. Terminei de assistir Dunkirk com os meus pais agora, e esse ponto por si só já prova tudo que a R.F. Kuang quis abordar em Impostora quando ela fala sobre adaptações literárias, porque tem um momento que os produtores lá, e isso não é spoiler, e falam que pra transformar aquele livro de guerra, né, eu não sei se eu falei, mas o nome do livro que a Athena escreve, que a June rouba, se chama O Último Front, e ele tem a mesma narrativa de mosaico ali que nem Dunkirk tem. Então, pra fazer essa adaptação chegar
chegar a um público maior, os produtores do cinema falam pra ela que ela tinha que colocar atores galãs britânicos. E aí corta a cena pro meu pai sentado do meu lado me explicando toda a história da Segunda Guerra Mundial, do que era Dunkirk, e eu do lado dele explicando pra ele quem era Harry Styles e Tom Hardy. Então assim, gente, a indústria faz isso pra conseguir mais público? Faz, e no fim ela consegue, né? Porque olha, eu ali. Mas já era um filme do Christopher Nolan que eu queria assistir. Inclusive eu gostei muito do filme, eu gostei muito da paleta de cores desse filme. Eu acho que a edição de som também, com certeza ele deve ter competido algumas coisas no Oscar. Se ele competiu, eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem. Mas enfim, ai, crises. Bom dia, com mais um unboxing aqui pra vocês. Dessa vez chegou uma caixa aqui em casa da Panini Editora. É a primeira vez que eu compro em uma editora direto, né? Eu geralmente acho que comprar na Amazon vai ser mais barato. Faltavam só os 3 volumes de Sandman pra completar a minha coleção. Então aqui eu tenho o volume 8, o volume 9, que é bem maior, e o volume 10, né? Ela é uma coleção de 13 volumes, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a gente tem a minha estante e aí aqui na primeira prateleira é onde fica a minha coleção de Sandman. Tá tudo, olha só, aqui quando a DC ainda era Vertigo, tá vendo? Aí depois passou para o selo DC Black Label. E aí eu comprei essa coleção de Sandman aqui em 2022, na Bienal do Livro, mas eu não tinha lido até então. E aí, como vocês puderam ver, eu não comecei a ler Sandman ainda. Eu conheço essas histórias por algumas coisas esparsas que tem na internet, mas eu sempre tive vontade de ler toda ela, porque eu acho essa ideia dos perpétuos, né, da morte, da destruição, do sonho, serem coisas que são comuns a toda a humanidade, sabe? Eu acho que é muito interessante trazer esse tipo de assunto para discussão. Só que eu tô um pouco com o pé atrás, assim, porque as últimas leituras que eu fiz do Neil Gaiman foram Deuses Americanos e Lugar Nenhum e Belas Maldições também, e eu não gostei de nenhum dos 3 volumes. Mas então tá aqui a minha coleção completa de 13 volumes. Vai que eu gosto. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que ontem à noite eu comecei a ler Amanhã e ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin, e eu li 125 páginas. E é só agora que eu consegui engatar na história. Eu tava achando o começo muito chato, não tava me importando com aqueles personagens, não tava conseguindo clicar, sabe? Mas agora eu acho que essa história vai conseguir me pegar. Aqui a gente vai acompanhar a história do Sam e da Sadie. Eles são 2 crianças que se conheceram ali num período um pouco difícil, complicado da infância deles, mas eles se reencontram novamente no período da faculdade, e aí a gente vai acompanhar o desenvolvimento do jogo que eles estão fazendo. Até então, a premissa, a sinopse era essa, né? Que a gente ia acompanhar esse desenvolvimento. Então, na minha cabeça, o livro ia ser todo esse jogo. Só que eu tô na página 125, como eu acabei de falar pra vocês, e eles já terminaram de desenvolver o jogo. Eu acho que é por isso, na verdade, que esse livro me clicou só agora, porque o que vai acontecer se a premissa toda era o desenvolvimento do jogo? Mas umas coisas que ela dá pistas pra gente, assim, é que em alguns momentos do texto vão entrando umas entrevistas do futuro, desses personagens vivendo o futuro dessa história. Então, eu acho que é por isso que ela me pegou, entendeu? Tem certeza que tu quer que tire aqui na frente? A melhor cabeleireira do mundo, transição, e aí cabelo novo, entendeu? Eu queria muito ter gostado desse livro, acho que principalmente pelo fato de ter comprado ele na Bienal do Livro, ser um dos livros favoritos da Amanda. Eu consigo entender também por que esse livro foi eleito um dos melhores do século XXI pela New York Times. Realmente, a maneira como ele vai abordar as questões que nós vivemos no nosso cotidiano hoje são muito contemporâneas, os dramas que esses personagens passam também são muito contemporâneos, mas eu não gostei.
sabe? E se eu não tivesse, sinceramente, se eu não tivesse colocado na minha cabeça que eu ia ler esses livros, porque é recomendação do TikTok pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, talvez eu tivesse desistido de ler esse livro ali na página 150, que foi mais ou menos onde eu falei pra vocês, porque ele realmente não me pegou e eu não concordo com a maneira como ela construiu e desenvolveu a personagem da Sadie nesse livro aqui. Eu acho que você vai abordar assuntos que a gente tá todos os dias tentando conversar sobre eles e lidar com eles da melhor forma possível. A maneira como ela colocou aqui não me convenceu, eu não gostei, eu não acho que é assim que esse assunto deveria ser tratado ou conversado, mas foi a maneira que ela decidiu colocar aqui. E isso me deixa muito triste, porque uma parte que eu realmente gostei nesse livro aqui foi o desenvolvimento do jogo e a relação entre os dois personagens principais. Eu entendo que ela desenvolve muito o contexto, as pessoas que estão na volta, a relação entre esses personagens é importante, mas o que eu queria saber aqui era a relação entre os dois personagens principais construindo o jogo. E é muito legal toda vez que ela decide destrinchar um pouco mais ali como eles estão construindo a relação dos jogos com a vida deles. Quando a gente é gamer, e aí eu vou abrir aqui uma parte do meu coraçãozinho, quando eu ficava lá de 12 a 18 horas, por exemplo, jogando MMORPG, quando eu era mais nova, assim, que eu era muito viciada, aquela sensação da gente estar dentro do jogo e do jogo fazer parte da nossa vida, da nossa história, ao mesmo tempo que a gente constrói a nossa história ali dentro, sabe? Isso é que eu queria ter, foi com essa expectativa, olha pra essa capa, sabe? Poxa, teve um diálogo só que eu fiquei, nossa, é isso, sabe? Bota pra fora, vamos conversar sobre isso, mas foi só um diálogo. E aí passavam algumas páginas, ela ia mudando o contexto, passando para outros personagens, e isso foi me deixando muito murcha assim ao longo da história. Uma coisa que me deixou incomodada também, e algumas pessoas sentem isso, né, quando você vai ver resenhas e tudo mais, quando tem muito drama, muito sofrimento, assim, um seguido atrás do outro, eu tenho a sensação de que eu fico anestesiada assim para aquilo que tá acontecendo, sabe? Digamos que uma coisa A aconteceu, aí você pensa na cabeça, pô, então essa coisa B vai acontecer, aí vai lá e acontece, aí é mais briga, é mais drama, é mais um acidente, é mais... vai me cansando muito ao longo do tempo, não que eu não ache que isso não seja importante de ser falado, mas talvez na linha do tempo que ela construiu essa história, eu não tenha sentido que me envolveu o suficiente para me importar com aqueles acontecimentos. Para mim, as primeiras 70 páginas desse livro aqui, todo aquele começo você pode tirar daquele começo e colocar lá pra frente, que talvez a gente quisesse saber mais, ou então tirar e também não ia fazer muita diferença não, do meu ponto de vista, sabe? Se você só tirasse toda aquela parte inicial ali. Mas enfim, né, eu não tô aqui pra falar o que ela deveria ou não ter feito, eu tô aqui pra falar pra vocês qual foi a minha sensação, e a minha sensação foi essa, de que eu queria ter sentido aqui mais a relação entre os personagens principais e a relação com o jogo, afinal, é isso, né, a gente meio que divide a nossa vida ali com o jogo. A gente vai jogar alguma coisa na Steam e a gente tem lá o cálculo das horas que a gente dedicou na nossa vida para aquele jogo, sabe? Então, acho que as minhas expectativas também não foram correspondidas e talvez estivessem um pouco desalinhadas com o que esse livro se propõe. Mas mesmo assim, eu tô muito feliz de ter feito essas duas leituras aqui com vocês. Em relação ao TikTok, acho que a gente pode estar diminuindo o nosso tempo de tela. Consegui o meu segundo favorito de 2024. Eu vou deixar aqui para você o vídeo em que eu li o meu primeiro favorito de 2024. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal para acompanhar aí as próximas leituras que possam vir pela frente. E muito obrigada por ter acompanhado aqui comigo essas duas leituras. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijos e até mais!